Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem por São Luís Maria Grignon de Montfort, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Artigo 2º. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Tópico 68. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós. Concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo em 1 Coríntios 6, versículo 19, e sim a Ele inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados, que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravo e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo e só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-Deus. Romanos 7, versículo 4. Glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara, primeiro, a árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, árvores que devem dar a seus frutos no tempo adequado. Segundo, aos galhos de uma videira que Jesus Cristo é o tronco e que devemos produzir boas uvas. Terceiro, a um rebanho cujo pastor é Jesus Cristo e esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, a uma boa terra de que Deus é o lavrador e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 70, 100 vezes mais. Jesus, seu talento, Mateus, capítulo 25, versículo do 24 ao 30. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossa mesquinha pessoa. Quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Criado em Jesus Cristo para boas ações. Efésios capítulo 2, versículo 10. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, mas como escravo de amor. Explico-me. Tópico 69. Há duas maneiras aqui na terra de alguém pertencer a outrem e de pertencer à sua autoridade. São simples servidão e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço do outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, o homem depende inteiramente de outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma. Com um
dos animais sobre que o dono tem direito de vida e de morte. Tópico 70. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento, e os justos e os santos o são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado Deus do coração ou da vontade amorosa, porque por esta escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não obriga a natureza. Tópico 71. A diferença entre um servo e um escravo é total. Primeiro, um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo que possui ou pode adquirir por outrem ou por si mesmo, mas um escravo se dá integralmente a seu senhor com tudo que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. 2. O servo exige salário pelos serviços que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a sua idade, habilidade, a força que empregue no trabalho. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. Quarto, o patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e de morte, de modo que, se o matasse como mata um de seus animais de carga, cometeria homicídio, pois, pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser ou matá-lo sem comparação. O faria a seu cavalo. A lei natural, a lei mosaica e as leis modernas não reconhecem tal direito, a não ser por um mandato especial do soberano Senhor da vida e da morte. O bem-aventurado se coloca aqui simplesmente do ponto de vista do fato, conforme as leis civis dos países em que vigora a escravidão, abstraindo da moralidade do ato. Seu fito é mostrar por um exemplo a total dependência de que fala. Quinto, o servo, enfim, por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo é para sempre. Tópico 72. Só a escravidão entre homens põe uma pessoa na posse, dependência e completa de outra. Nada há, do mesmo modo que mais absolutamente nos faça pertencer Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima, do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que, por nosso amor, tomou a forma de escravo, e da Santíssima Virgem, que se declarou a escrava do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 32. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título de servo de Cristo. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de servo de Cristo, e essa palavra servos, conforme a observação acertada de um grande homem, significa outrora apenas escravo, né? Traduzindo do latim aqui os servos. Pois não existam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida de que somos
escravos de Jesus Cristo, o Concílio de Trento usa a expressão inequívoca Mancipia Christi e nolo aplica escravos de Jesus Cristo. Isto posto. Tópico 73. Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos que por efeito de um grande amor, se dedicam a serviço como escravos. Pela honra exclusiva de lhe pertencer, antes do batismo, era escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.